Meus irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. A Igreja Cristã, Católica, Apostólica, Romana, fundada por Jesus, na fé de Pedro e seus legítimos representantes, desde o início entendeu o papel das imagens, dos ícones, das decorações religiosas no seu culto. A Igreja, que é a fiel intérprete das Sagradas Escrituras, e sem a sua interpretação, a Sagrada Escritura corre risco de má interpretação. E sem o seu magistério, nós criamos um contexto de explicações teológicas inexistentes e infundadas. Sempre entendeu que as imagens são símbolos da fé, representações do sagrado, e que estão em perfeita harmonia com os ensinamentos da Sagrada Escritura. Quando nós vemos no Êxodo, capítulo 20, a proibição de fazer imagens, de se prostrar diante delas, nós vemos a proibição, e lá está o verbo adorar. A proibição de adorá-las, enquanto representação ou significação do sagrado absoluto. Deus proíbe o uso das imagens por causa de um contexto de idolatria sociopolítico-religiosa no Egito, na Babilônia, na Mesopotâmia, porque as imagens dos ídolos, cultuadas até então, não tinham como referência Javé. E Deus proíbe a imagem, a representação do sagrado não aprovada, porque não levaria o homem à descoberta do verdadeiro Deus e da adoração ao único Deus. Não se trata, porém, de toda e qualquer imagem. E uma prova bíblica está que quando o povo estava no deserto e houve uma verdadeira peste de serpentes que mordiam o povo e morriam em seguida por conta do veneno, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste, e todo o povo que olhasse para aquela serpente de bronze seria curado. Para todos aqueles irmãos e irmãs que defendem com unhas e dentes o não uso das imagens, essa passagem bíblica, este significado bíblico, não estaria sendo uma contradição do próprio Deus, que proibiu fazer imagens e manda fazer uma serpente de bronze? E quando as pessoas olhassem para essa serpente de bronze, olha o paralelo com a serpente do Jardim do Éden, da serpente que simbolizava Lúcifer, mas aqui não é Lúcifer, essa serpente não é a do Éden. Deus não estaria se contradizendo de forma alguma. Aqui Deus aprova que se olhe para a imagem. Por que Deus mandou depois desfazer a imagem? Por causa do perigo da idolatria, que foi sempre uma tentação em Israel. A idolatria é aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida. Eu não sou idólatra por adorar, me prostrar diante de uma imagem apenas. Eu sou idólatra quando eu idolatro dinheiro, bens materiais, seres humanos, quando eu idolatro o meu próprio ego, né? Então as imagens, elas não são de forma nenhuma competição da fé cristã. Quando Salomão fez o templo para o Senhor, adornou esse templo de imagens. Mandou fazer querubins de ouro para colocar sobre a tampa, não é? Da urna sagrada, que iria guardar as tábuas da lei, o cajado de Arão e as sementes do maná do deserto. Ele mandou fazer parreiras, elefantes, onças, tigres e querubins. E a palavra diz que o templo foi do agrado do Senhor. Deus se agradou e a sua glória habitou todo o templo. De maneira que nós entendemos que as imagens, dentro daquilo que está estabelecido pela orientação da igreja, elas fazem parte, sim, do culto cristão católico. São adornos da fé. São símbolos do sagrado. Representações daquilo que nós não vemos. E podemos imaginar através da arte daqueles que são capazes de reproduzir uma imagem imaginária ou corpórea dos anjos, santos, querubins, de Jesus, do Espírito Santo e do próprio Deus, quando falamos da imagem da Santíssima Trindade. Nós sabemos a diferença porque toda imagem cuja origem não é Deus, para nós ela é reprovável. Todo culto à imagem que não tem por origem Cristo e o seu Espírito Santo, para nós ela é dispensável. Por exemplo,
É impossível olhar para uma imagem de Nossa Senhora, seja ela de qual título for, e não reconhecer nela o Espírito Santo que gerou Jesus e Deus Pai que a chamou para ajudar no plano de salvação. Eu não posso olhar para uma imagem de São José sem pensar na missão que ele teve como pai nutrício de Jesus, como pai adotivo de Jesus por permissão de Deus. Ao olhar para uma imagem de São Francisco, o santo que mais se aproximou de Jesus, a própria igreja o diz, eu vou dar de cara com Jesus, não em Francisco por Francisco, mas Francisco transfigurado em Cristo. Quando eu olho para uma imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, não me vem à mente, em primeiro lugar, uma carmelita, uma jovem de carmelita do mosteiro de Lisieux, na França, mas uma esposa de Jesus, que se fez hóstia, que se fez holocausto, que se fez verdadeiramente oferenda de amor a Deus na clausura do Carmelo. Quando eu olho para uma imagem, quadro de Santa Faustina Kowalska, eu não estou objetivando a pessoa da santa em si, mas tudo que o Espírito Santo operou nela. Então eu quero ter uma imagem sua no meu quarto, na minha casa, no meu escritório, no meu ambiente de trabalho, na minha igreja, como recordação da Divina Misericórdia, da qual ela foi a intérprete para nós através do seu diário. Ao olhar um quadro, uma imagem, um ícone de Frei Pio, eu não me lembro apenas do Frei Pio enquanto pessoa, mas desse digníssimo capuchinho que marcou a história e é um santo dos nossos dias, e como eu costumo pregar, nós ainda estamos longe de saber quem foi Frei Pio. São as futuras gerações que vão revelar quem foi este grande homem, Frei Pio de Pietrelcina. Então as imagens elas são catequéticas, elas são educativas. E o uso de devoção que nós fazemos está subordinado à orientação da igreja. Não é um culto pelo culto. Quanta ignorância quando nós falamos para uma pessoa, é um pedaço de gesso, é um pedaço de barro. Quanta ignorância, quanto desconhecimento. Porque se nós formos olhar tantas realidades da vida, cuja matéria primeira são os elementos da natureza, como madeira, barro, gesso, cimento, então tem muita coisa na vida que não faz sentido, não é? Então nós não cultuamos o gesso, a madeira, nós veneramos o significado daquela imagem. Olhamos as imagens dos mártires, Santo Expedito, Santa Inês, Santa Filomena, São Sebastião, e vemos o sangue derramado daqueles mártires como Jesus, tal qual Jesus, e nós honramos a fidelidade com que eles serviram a Deus nessa terra, ao ponto de trocar vida por vida, sangue por sangue, corpo por corpo. Os ícones, por exemplo, na Igreja Oriental, são verdadeiras fontes de catequese. Outro dia eu estava vendo um ícone de Nossa Senhora, Mãe do Divino Redentor, e eram simplesmente 90 explicações de cada item do ícone. Uma verdadeira catequese. Desde o momento que os monges vão preparar o ícone, que preparam oração, eles entram numa espécie de retiro para pintar aquele ícone, está ali já bem saliente, bem presente, que aquela imagem é educativa, ela tem uma instrução a dar à igreja, ela tem uma explicação que vai motivar a fé da igreja. Por isso, acusar os católicos de idólatras, de adoradores de imagem, além de ignorância, é maldade, muitas vezes, proposital, de que não tem o fundamento e nem a cultura. A interpretação da Sagrada Escritura não é livre. A Sagrada Escritura depende do magistério da igreja. Se você pega hoje o Novo Testamento, o Antigo Testamento, passou pelo crivo dos concílios. Nós vemos alguns irmãos cristãos usando todo o Novo Testamento contra nós. Os evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro, carta de Tiago, usando contra nós, pregando alucinadamente aquelas passagens. Será que eles sabem que aquelas cartas e aqueles evangelhos foram aprovados em concílios católicos? Será que eles sabem que aquelas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, foram definidas em concílios? Foi a Igreja Católica, Apostólica, Romana que assim determinou que são palavras, que é palavra de Deus tudo aquilo? Que são documentos sagrados? Então, quando vemos assim irmãos de outros grupos religiosos, a quem nós devemos respeito e consideração, claro, mas a verdade cabe em todo canto, usando, sobretudo, o Novo Testamento contra a Igreja Católica, nós nos compadecemos, porque mal sabem eles que aquele texto inflamado de Paulo que eles estão deturpando, aquele texto inflamado
que estão usando de João, ou do Evangelho, ou de Tiago, ou de Pedro, foi a Igreja Católica quem definiu capítulo, versículo, ponto, vírgula, reticências, a canonicidade, a santidade, a originalidade daquele livro pertence ao magistério da Igreja. Até mesmo os livros do Antigo Testamento, para os judeus, são livros sagrados, os 5 primeiros, que constituem a Torá. Os demais livros são consultivos, formativos. Mas para o judeu, a palavra de Deus são os primeiros 5 livros. A Igreja diz que não, toda a Sagrada Escritura, todo o Antigo Testamento. Então, acusar os católicos de idolatria é uma ignorância e uma falta de caridade autêntica e falta de conhecimento, catequese, estudo, aprofundamento, preparação, elaboração de conceitos. As imagens estão ali como símbolos da fé. As imagens estão ali como editos, estão como ponto de referência, estão como sugestões do sagrado e não do sagrado em si. Acabei de dizer, não é? Nós não aceitaríamos imagens oriundas de seitas, rituais, de outras elaborações religiosas, que não tenha por origem o Deus de Israel. O Deus que se revelou na pessoa de Jesus e que se revela hoje por meio do Espírito Santo na igreja. As imagens, elas nos ajudam a rezar, a contemplar. Elas nos ajudam a nos entreter com Deus. Se bem usadas e com responsabilidade catequética e teológica, elas provocam conversões, que eu digo às multidões que vão aos santuários marianos, que vão aos marianos, aos santuários dos santos no mundo inteiro, homens e mulheres que viajam inúmeras nações para contemplarem a beleza de Deus numa imagem de Maria, de um santo, do próprio Jesus Cristo, do seu Sacratíssimo Coração, do seu Santíssimo Sacramento. Estamos celebrando 100 anos das aparições em Fátima. O que fala para mim uma imagem de Nossa Senhora de Fátima? O que fala para mim uma imagem do Imaculado Coração de Maria? O que me diz? O que me leva a pensar? É este o sentido da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Seus ensinamentos. Eu não posso ser devoto de Nossa Senhora de Fátima e cultuar suas imagens sem ter lido nada sobre as aparições, sem ter ido procurar o que ela disse aos 3 pastorinhos. Não posso. Assim também como não posso venerar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida nos seus 300 anos do achado da imagem, sem entender o contexto social em que isso aconteceu, os milagres oriundos do surgimento dessa imagem, e por que o Papa a estabeleceu como padroeira do Brasil. Aí faz sentido ter um quadro, um ícone, uma estampa de Nossa Senhora Aparecida, porque eu acompanho o sentido catequético, o sentido profético, o sentido teológico, evangelizador daquela imagem. Eu não posso ir a Canindé visitar São Francisco se eu não sei que ali está a imagem, a representação teológica de um homem que fez da sua vida, como Maria, um fiat, um sim ao Pai. Então, eu vou a Canindé e ao olhar a imagem do Pai Seráfico, São Francisco, eu me identifico com tudo que ele foi, para melhor servir Jesus, para melhor responder ao chamado de Jesus. Por exemplo, em nossa comunidade, Santa Teresinha do Menino Jesus é a baluarte principal. Eu não posso me dizer da comunidade, Flor do Carmelo, sem ter lido a história de uma alma, refletido sobre o significado da autobiografia de Santa Teresinha do Menino Jesus. O que ela quis dizer? Então, quando eu olho para a sua imagem, carregada de flores no braço e com um crucifixo na mão, o que é aquilo? Que rosas são essas? O que é que tem a ver este crucifixo? Tem a ver com a chuva de rosas em graças que ela prometeu quando chegasse no céu, e que a cruz foi o elemento fundamental da espiritualidade na qual ela viveu e pela qual ela se santificou. As rosas é uma simbologia do que ela disse: eu mandarei sobre vós uma chuva de rosas em graças. Um antigo carmelita dizia que Santa Teresinha tirou os espinhos das rosas nas imagens dela e cravou-os no seu coração e nos deu apenas as rosas sem espinhos. Então, ao ter uma imagem, um quadro, um ícone de Santa Teresinha, eu posso me aproximar mais ainda do mistério que ela viveu, que é o mistério do amor. O católico verdadeiro, apostólico e romano, ele tem as imagens
não como idolatria, paganismo, mas como uma catequese dentro de casa. Se eu tenho um crucifixo em minha parede, aquilo é uma catequese para a minha vida em família. Eu devo morrer na cruz de Jesus? Eu devo dar a minha vida pela minha família como Jesus? Eu devo ser uma hóstia que se mola como Jesus pela minha família? Se na entrada da minha casa tem uma imagem de Maria, significa que ela é a rainha da paz, mãe das famílias. Não faz sentido ter uma imagem de Maria na entrada da minha casa e ser uma casa, uma família que vive numa discórdia constante, mal interpretando a presença da imagem de Maria ali. Chega a ser quase uma blasfêmia ter uma imagem de Maria e uma família dividida. Ela é a mãe da unidade. Então, quando eu olho para Maria, muito mais do que rezar texto, muito mais do que mil ave-marias, muito mais do que ejaculatórias, Maria é minha catequista. Eu me deixo formar pelo seu exemplo. E aí, nós cristãos católicos podemos ter imagens sem problemas. Se é proibido ter imagens, então nossos irmãos cristãos de outra igreja não poderiam comprar os CDs dos seus cantores, porque muitos deles são alucinados, a gente vê nos shows, porque lá tem o retrato da cantora, do cantor, lá tem o retrato da moça que está cantando as canções de caráter protestante, luterana. Não deveriam comprar os CDs, deveriam chegar na loja e dizer, olha, tira o encarte, porque tem a imagem aqui da cantora. Tira esse encarte porque tem a imagem do cantor e eu sou cristão evangélico e não posso levar. Então não podem reclamar que nós tenhamos santinhos, estampas, dos santos que foram exemplos de fé e salvação. Nunca a igreja ensinou a adorar. Nunca a igreja mandou se prostrar em adoração, mas em veneração, em respeito, em significação cristã daquele quadro, ícone, medalha ou imagem. Nós católicos somos bastante maduros para entendermos que as imagens, por si só, elas não têm utilidade a não ser oriundas da bênção da igreja. Eu não sei se você sabe, mas a imagem que você tem em casa, o quadro, o ícone, a medalha, o terço, se não são abençoados por um sacerdote, eles continuam sendo artigos religiosos. Mas a partir do momento que passarem pela bênção do sacerdote, eles são sacramentais. Eles são objetos sacros, permitidos pela igreja. Então procure levar a sua imagem, o seu crucifixo, seu ícone, o seu terço, medalha, escapulário, para a bênção do sacerdote, porque até então são artigos religiosos. Mas depois passam a ser sacramentais e objetos sacros. Pode ter sua imagem sem medo nenhum, porque nós católicos não adoramos. Nós não aceitamos nenhuma imagem em nossa casa para o uso de nossa devoção que não seja de origem cristã. E aqui não vai nenhum desrespeito aos nossos irmãos praticantes de outros ritos não cristãos. Mas a Sagrada Escritura é muito clara quando diz que só existe um Deus e somente a este devemos adorar. A Sagrada Escritura diz que santo por excelência é Jesus e que ele partilha a sua santidade com aqueles que abrem o coração, como os santos e como qualquer um de nós. Então, nós cristãos católicos, com todo respeito, repito, não temos guias. Nós temos santos protetores a quem nós pedimos intercessão junto a Jesus. Nunca a igreja disse que uma graça que você alcança foi Santa Teresinha quem lhe deu. A igreja ensina que foi a intercessão dela a Cristo. E a igreja nunca disse que existe outro mediador entre Deus e os homens, outro intercessor. A igreja diz que Maria é a intercessora nossa junto ao Filho. Então você não vai encontrar em nenhum documento da igreja mandando que você adore uma imagem ou faça para si uma imagem e deusifique essa imagem. A igreja vai mandar usar as imagens com muito respeito, mas com muita responsabilidade catequética e espiritual. Os nossos irmãos cristãos não entenderam isso. Nossos irmãos cristãos de outros grupos, que eu quero dizer, oriundo de Martinho Lutero, porque antes de Martinho Lutero nós não vamos ter cristãos de outra denominação, tudo foi a partir dele, do cisma
rompeu a unidade do corpo místico de Jesus, rompeu a unidade da igreja fundada por Jesus e criou para si um povo, criou para si uma comunidade que até hoje está multidividida em grupos e infinitas denominações, porque verdadeiramente a obra de Martinho Lutero não foi proveniente de um entendimento com o Espírito Santo, mas de uma revolta por não ter sido escolhido para ser o pregador oficial do Vaticano, dentro da Alemanha e fora dela, à época das indulgências. E a partir disso, todos os nossos irmãos cristãos, que não querem unidade conosco, mas nós os temos na condição de irmãos, eles criaram todas aquelas teses luteranas, incluindo aí o uso das imagens, até então aceitas, até então sem problema nenhum nos altares. Você que é cristão católico esclarecido, entendedor da Sagrada Escritura, estudioso da Sagrada Escritura, você não vai pegar 4, 5, 6, 7 passagens sem olhar o contexto delas, né? É como se você pegasse uma foto 50 anos atrás do seu município, mandasse revelar agora e dissesse: isto aqui é Pacajus, isto aqui atualmente é Horizonte, isto aqui atualmente é Quixadá. Vejam como é bonito Quixeramobim. Olha como é linda a minha cidade, Quixelô. Olha como está bonito Pedra Branca. Alguém, mas olha, isso aqui é de 1967. A cidade mudou, tem avenidas, tem viadutos, tem BR, tem rodovias, tem shopping. Não, não, a cidade original é essa. É isso que nós fazemos quando nós pegamos um texto, sem olhar o contexto, e ainda tiramos um pretexto. É uma irresponsabilidade muito grande pegar uma passagem do Evangelho sem entender o que estava acontecendo na época. Não é verdade? Sem entender. Então, se formos pegar a porta estreita de Jesus, só entra no céu por ela, porque a porta do céu é estreita, nós vamos criar um problema com os nossos irmãos e irmãs que têm problemas com a balança, como eu. A porta é estreita. Então, nós vamos ter que passar, digamos assim, pela cirurgia de emagrecimento para entrar no reino do céu. Claro que é uma explicação simbólica. Quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós sabemos, não é, que o camelo não é o animal, mas fendas nos muros de Jerusalém, não é? E é preciso entender isso. A passagem do Mar Vermelho, nós sabemos que é uma literatura de gênero literário simbólico. Nós sabemos que todos os acidentes da natureza, como a chuva de enxofre em Sodoma e Gomorra, o autor sagrado utiliza esse episódio para elencar a ação de Deus. As pragas do Egito, elas aconteceram num contexto de libertação do povo, e o autor sagrado vai usar essas pragas como expressão da vontade de Deus. Assim, a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma pedra de sal, também numa literatura chamada gênero literário, nós vamos entender que é uma história para contar outra. A figura de Jó, o servo sofredor de Javé. Nós hoje sabemos pelos estudos bíblicos que não se trata de uma pessoa que existiu na realidade, mas é alguém usada a sua história para simbolizar o papel do fiel perante a dor, o sofrimento e as perdas. Portanto, irmãos e irmãs, ao pegar um texto de proibição de alguma coisa na Bíblia, seja lá do que for, como os nossos irmãos testemunhos de Jeová, que até hoje deixam seus filhos morrerem, suas esposas, marido, pai e mãe, por causa de uma única passagem do Antigo Testamento que proíbe comer ou a indução de sangue, e não vê o contexto em que isso aconteceu, é preciso ter cuidado, porque aí já não é a palavra de Deus, é a interpretação do grupo, do segmento. A Bíblia nos une, a interpretação nos separa.